E já que você começou a falar do tema, né, de operações, de receita, RevOps, vamos começar do básico. E aí, até para passar para a nossa galera, que você explicasse, né, na sua visão e até na visão da HubSpot, assim, o que é o conceito de RevOps, né, operações de vendas? Legal. Tesouro, eu acho que quando a gente pensa em RevOps, é engraçado porque tem vários nomes e componentes que entram, eu diria, nesse monte que é operações, né? Mas eu acho que se eu fosse simplificar de uma forma direta, seria criar as condições para um crescimento sustentável. Né? Então, acho que conversando, é um desafio, acho que de todo líder de receita hoje, é cada vez mais difícil crescer. Mercado muito competitivo, muitas diferentes fontes para entrar, né? Você pode apostar, muitas apostas a serem feitas. Eu acho que o grande valor que o RevOps entrega, e isso é feito, acho que de diferentes formas, dependendo do tamanho da sua operação, dependendo do seu mercado, mas setar a direção e construir as condições para que você consiga executar o plano, né? Então, internamente a gente tenta pensar muito sobre RevOps em 3 grandes, eu diria que pilares, né? Primeiro é planejar o negócio. Então, mapeamento de oportunidade, go-to-market, onde que a gente vai jogar? Como que a gente vai ganhar? Né? Então, eu acho que existe um exercício muito importante de priorização, pensando hoje em estratégias de negócio, né? Onde eu vou jogar? Vou apostar nesse segmento de mercado. Eu acho que o RevOps é um excelente parceiro, operações de uma maneira geral, para prover essa direção. E tem um componente que é engraçado porque os pilares, eles eu não vejo que tem um mais importante que o outro, né? Eles precisam funcionar em conjunto, mas um componente de run the business, né? Então, garantir que nós temos as condições, os sistemas, os processos, as rotinas, o monitoramento para executar de acordo com o plano e mudar de direção se for necessário também, né? As coisas mudam muito rápido hoje. Eu acho que as companhias que não estão prontas para se adaptar sofrem muito. E você acaba com um belo planejamento anual que não é factível de execução. Claro, né? Claro. E tem um componente que é interessante também, especificamente na HubSpot, nós temos equipes dedicadas para enable the business. Então, acho que muitas vezes, e trabalhando agora com consultoria, estratégia de operações há mais de 8 anos, eu acho que muitas vezes a gente planeja, constrói as condições para executar e esquece de contar para todo mundo. Principalmente para quem está direto com o cliente, né? Então, a nossa tem um componente muito importante em operações que é enable o seu time, treinamentos, garantir que está todo mundo alinhado, né? E garantir que as condições para executar estão lá. Então, hoje em operações, naturalmente, a HubSpot, em função do nosso suporte, né? Essas equipes são extensas, têm diferentes nomenclaturas, mas de uma maneira geral a gente trabalha para apoiar um crescimento sustentável. Para a organização e sempre com o cliente no centro, no nosso caso. Que legal. E aí, achei excelente a sua definição, que é: eu vou dar condições para o crescimento escalável do negócio. E, obviamente, esse é um papel que está muito no backstage da operação, né? É isso, né, Malu? Você não está na linha de frente, né? Você não está negociando, não está vendendo, mas você está dando todo o suporte ferramental, dados, processos, alinhamento para que a empresa, né, que o time que está no front seja bem sucedido, é isso? Não, totalmente, eu acho, e é super engraçado, a gente estava até conversando sobre isso, né, eu acho que RevOps tem um papel muito de behind the scenes mesmo, né, então é até muito engraçado, eu converso com meus pares em outros mercados, poxa, você vai fazer um podcast, conversar com o cliente, etc, porque não é uma função que você, não é um vendedor, não é uma função de CS que sempre está ali, né. Mas é engraçado porque muitas vezes a gente tem mais contexto dos dados do que está acontecendo, porque uma grande parte do meu dia é entender escutar gong, entender, ver os dados, conversar com a liderança. O que eu estou vendo é isso. Olhar o CRM. Olhar o CRM, a gente está falando. A gente vai falar sobre isso. Exato. Muito. Mas eu acho que RevOps recentemente a gente fez um offsite para tentar definir um pouquinho especificamente sobre a equipe que eu trabalho hoje, mas tem um componente muito interessante de nós somos um sistema de alerta também para a liderança. Então, claro. É um componente de monitorar os dados, tentar antecipar problemas e também, eu diria que tem um componente importante e interessante de psicólogo também. Conversar com a liderança, cara, o que está acontecendo, o que você está vendo no negócio, com o que você está preocupado. Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento. Traz um contexto um pouquinho mais detalhado
né, dos temas, das definições, das decisões que são importantes a serem tomadas e validadas dentro de um contexto de planejamento, especialmente agora, estamos indo para o segundo semestre, a gente já começa a olhar para 2026. Legal. E como que vocês trabalham? Enfim, traz um pouquinho para nós. Totalmente, eu acho o meio do ano ele é inevitável, né? Internamente em operações já bate julho e nós entramos em modo planning mesmo. A gente brinca muitas vezes que começa muito antes, mas o processo formal começa mais em julho. Acho que é importante, antes de falar de cada um dos pilares, pensar que existe um calendário a ser seguido numa organização também, né? E eu acho que o tempo que o RevOps utiliza em cada um desses pilares, ele tende a variar dependendo do momento do ano. Então, para o seu ponto, no segundo semestre a gente passa bastante tempo em etapa de planejar, né? Quais são algumas das coisas? O nosso processo de planejamento ele é longo, como deveria ser, né? Ele é cuidadoso, ele valida e descarta muitas opções para garantir que a gente se sente confortável em seguir, em confiar, exato. Assim, é muito interessante porque fazer um bom planejamento é o exercício de pensar o que pode acontecer e também o exercício de pensar o que vai acontecer, o que a gente vai fazer. Sempre é um exercício de metodologia, né? Planejamento. Totalmente. E aceita tudo. E aceita tudo. Eu acho que os processos, as decisões a serem feitas em planning, que eu acho que que tem o maior impacto numa boa execução do ano seguinte, para mim são a definição de objetivos estratégicos. Então, assim, o que é importante para a gente, o que a gente quer fazer, e dentro de um plano estratégico, omissões. O que a gente não vai fazer. Então, nós não vamos... Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. É muito fácil você chegar para nossa, nós temos um plano estratégico, queremos crescer X% de receita, etc. Segue a lista de nossas prioridades, 49. Você não vai operar bem com 49 prioridades, independente da organização que você trabalha. 49 não é você não está priorizando absolutamente nada. Então, nós passamos muito tempo discutindo o que faz sentido, quais são os trade-offs, né? Se eu fizer isso, eu não vou fazer isso. E aí, o que eu posso esperar? Tem um componente muito importante também da etapa de planejamento, que é uma função de alinhamento. Então, é muito comum, eu acho, independente do tamanho da empresa, você ter planos grandiosos, ter o buy-in de alguma área, né, de uma área ou outra, mas você não alinhou com ninguém quem são os responsáveis, quais são os pontos, quais são as métricas que a gente acompanha. Então, acho que a etapa de planejamento para a gente, ela é muito, assim, ela começa, na verdade, no começo de junho, com essas discussões em nível alto estratégico, de entender o que é importante para os nossos clientes, o que nós vamos fazer num horizonte, né, do próximo ano, 3 anos, 5 anos, e etc. E aí, obviamente, tem toda uma cascada, né, de como se traduz em OGPs, Objectives, Goals and Priorities. Né? Então, cada um desses, digamos, esses baldes, né, essas caixas, elas vão vir com definições muito claras do que precisa acontecer, como a gente vai saber se está dando certo, como que a gente vai saber se vai estar dando errado e o que a gente vai fazer se tiver em cada uma desses direcionamentos. Como que ele vai interpretar isso? Porque nossos vendedores de CS, estão mais próximos dos nossos clientes. Então, nós precisamos garantir que, assim, estamos todos alinhados e que faz sentido, que a gente entendeu qual que é a possível interpretação. Então, planning para a gente tem muito desses componentes. Tem um componente muito bom de conta também, que dando um exemplo interessante da América Latina, nós estamos sempre evoluindo a forma como a gente pensa em go-to-market. Faz sentido investir nesse mercado? Vamos olhar para os dados, vamos entender nossa performance histórica, vamos ver dados externos também. Esse trabalho tem sido muito mais fácil com AI. É legal porque você pode estressar o seu modelo agora usando a tecnologia. Claro. Mas a ideia é essa, mapear, entender o que precisa acontecer, mapear, entender quais são essas prioridades e como que as coisas precisam rodar, né? E aí o planejamento, ele tem uma etapa pré-definida, a gente tem uma planning season, a gente chama, supostamente ela vai de agosto mais ou menos a fevereiro, né? Acho que na maioria das empresas ela está alinhada com o ano fiscal. Mas a verdade é que você está sempre replanejando também, claro, né? Olhando para os dados. Exato. E aí entra muito a parte de run the business. Então, eu lembro a primeira vez que eu expliquei isso para alguns amigos o que eu fazia, e eu expliquei exatamente, com um foco muito,
um grande foco na parte de planejamento. E a pergunta que eles fizeram é excelente. De fevereiro a julho você faz o quê? Você tira férias, né? O que acontece? Mas, enquanto, obviamente, a gente pensa em planejamento, tem uma etapa específica, mas run the business é executar contra o que era esperado e entender o que está acontecendo. Porque o plano ele é adaptável, né? Eu tenho um colega que fala uma coisa muito interessante, que é o plano ele para de valer como ele é no dia que ele começa. Né? Porque você precisa entender, olha, é importante você ter direção. Eu planejei para a minha produtividade ficar em X. Acompanhar mês e mês, quarter a quarter. Mas mais importante do que isso, run the business é garantir que a gente está fazendo as coisas certas para chegar onde a gente achava que ia chegar. E ajustar se for necessário. Né? Tem um componente importantíssimo de ajuste de rota. Então, poxa, eu estou vendo essa movimentação nessa equipe. Eu estou vendo que os meus vendedores estão saindo. Estou vendo que os meus vendedores estão sendo mais produtivos. Mercados mais voláteis. Exatamente. Né? Mais sensíveis à economia e fatores externos. Muda tudo, né, o tempo todo. Isso, e eu acho que é interessante, trabalhando especificamente na América Latina, é interessante porque é muito fácil você colocar tudo na conta do macro. Né? Então, assim, poxa, eu lembro de uma discussão que a gente teve no final do ano passado, era muito em função de o que vai acontecer se XYZ acontecer no mercado. Né? Nós vamos fazer ABC, e nós vamos monitorar esses KPIs e nós vamos tomar a decisão com base no que a gente entende. Você não vai planejar para todos os cenários, e se você não entende a sua operação e acompanha ela de perto, é muito fácil. Você fala, poxa, meu plano deu errado porque eu não estava pensando nessa política. Ou essa política foi implementada, ou, sei lá, esse movimento do meu competidor aconteceu. Sim, você nunca vai planejar por todas as coisas que podem acontecer. Então, o Run the Business garante que você está lá, prestando apoio e alinhando as áreas, garantindo que está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo olhando para o mesmo dado, né? Tá todo mundo... Nós temos a mesma interpretação e narrativa sobre o que está acontecendo no negócio, porque senão a gente começa a atacar em muitas frentes, né? Poxa, tô vendo a minha demanda cair, vou começar a investir mais em ads, mas não é isso, não faz sentido eu investir mais nessa área. Então, conversando com clientes, eu vejo muito essa frustração de tem muita gente querendo ajudar, só que a gente não consegue olhar para a mesma direção. Exato, entendi. Pouco controle, né? Pouco controle, gestão da operação como um todo. Isso. Não, muito legal essa questão do Run the Business e adorei a forma de como você explicou esse processo que eu acho que é o mais desafiador, né? Até mais do que a parte de planejamento, é garantir que o planejamento seja executado. Sim. Medido, avaliado e ajustado o tempo todo. Sim. Me dá 2 ou 3 exemplos de iniciativas Run the Business que vocês fazem lá no dia a dia. Rituais, cadências, encontros, enfim, processos. Legal. Na prática. É ótimo. É interessante esse ponto, porque o Run the Business ele é o mais difícil de fazer e ele é o mais simples também. É o mais difícil, mas é o mais simples. Porque e é muito engraçado, porque equipes de estratégia tendem a ser muito... As excelentes equipes de estratégia são muito data-driven. Então, eu adoro etapas de planejamento. A gente olha para a área de mercado, passa horas em análise, né? Então, é muito gostoso montar um excelente planejamento. Se você não gera valor no Run the Business e faz a rotina, tem a disciplina, não adianta muita coisa, né? Então, eu acho que hoje nós temos uma abordagem em operações baseada em 2 pilares. O primeiro pilar é controlar o que está no nosso controle, né? Então, o que está no nosso controle? Muito legal isso. Entender o plano, documentar o que a gente achava que ia acontecer e garantir que estamos tendo conversas sobre isso e olhando para isso de forma produtiva. 3 rotinas de um líder de receita na HubSpot que garantem que você está você está rodando o seu negócio bem, né? Primeiro, eu acho que é o mais importante de tudo é monitorar os seus dados em tempo real, né? Então, excelente, eu tenho uma meta mensal. Vamos supor que a minha meta é R$10 mil por mês, R$15 mil por mês. É dia 1º, você não tem pipe. Seu gerente chega para você e pergunta. É bem comum, nunca acontece. Eu acho que não acontece. Não acontece nunca com ninguém. Eu ouvi falar, nunca aconteceu comigo e tal. Então, o que eu acho que é muito diferente? O primeiro ponto é garantir que você tem os dados para olhar para isso, né? Porque
É muito fácil você chegar no seu CRM, ver que tem pouca atividade, e falar com o vendedor, cara, então, e aí, né? O que a gente vai fazer? E nós temos uma cultura de vendas muito focada em o que precisa acontecer, né? Então, não é você precisa abrir não sei quantos pipeline todos os meses, não. Vamos entender as condições do seu negócio, vamos entender o que são os históricos que normalmente nos indicam que a gente vai ter um bom período, nível de um bom mês, digamos, um bom quarter, nível de vendedor, de gerente, de segmento, diretor, então, naturalmente, isso passa por todos, e vamos olhar para o que já aconteceu no passado e ver onde a gente está agora. Vamos supor que você é um gerente de vendas e você pode ter 2 diferentes cenários. Você chega no meio do mês, seu time está em 0%, mas você tem pipe. Você tem muito pipe, os deals estão lá, tá todo mundo, você tem cobertura, né? O outro cenário é, você chega no meio do mês, você também está com 0%, mas você não tem pipe, seu time tem uma criatividade baixa. O direcionamento que você vai dar para sua equipe é fundamentalmente diferente. Não é só fazer um playbook. Né? Então, o seu time de vendas precisa abrir deals, criar pipeline. Sim, mas vamos entender qual que é o momento e qual é o direcionamento e onde você pode investir sua energia. Né? O seu play de vendas precisa ser dinâmico ao que você está vendo. E eu acho que o segundo erro é tentar atacar o problema de forma separada. Então, vamos supor, para o seu exemplo, o exemplo que você estava falando agora sobre, poxa, alguma coisa aconteceu no mercado. Se a sua equipe de vendas está tentando atacar o problema de uma forma, a sua equipe de marketing de outra, a sua equipe de CS de outra, não existe um cenário em que a experiência do cliente é positiva. Né? Então, acho que a gente gasta muito... eu acho que as empresas gastam muito tempo em analisar os dados, entender o que está acontecendo e montar um plano de ação, que de fato é fundamental, tão fundamental quanto garantir que todo mundo está olhando na mesma direção e vai fazer a mesma coisa. Porque senão você tem uma grande perda de recursos. Se o vendedor está falando uma coisa do seu cliente, ele está tentando atacar o problema de uma forma, e seu time de marketing está fazendo uma outra ação. Totalmente diferente. E um exemplo prático, poxa, sei lá, nós estamos vendo uma determinada... o mercado está um pouco mais devagar, né? Você fala para a sua equipe de vendas vai prospectar. Nós não precisamos prospectar, cold calling, etc. Seu time de marketing está armando eventos. Exato. O produto, marketing, está fazendo uma campanha do produto, marketing, vendas, está dando foco em vender o produto de vendas ou service, ou outro produto que não tem esse alinhamento. Exato. Essa é uma coisa que nunca é uma distração para a gente. Da lista das coisas que a gente quer colocar na frente da equipe, treinamento de produto, estar perto dos seus clientes, se tornar fluente em AI, né? Essas são coisas que produzem resultados no curto, médio e longo prazo. Claro. Né? Tem um retorno muito aparente. O que não necessariamente significa que você tem que colocar seu time para fazer tudo. Então, eu diria que esses são 2 grandes erros. Não, muito bom, muito legal. Saber priorizar, né? Fazer poucas coisas e bem feitas. Né? E o segundo ponto é isso que você colocou, ou seja, não atacar os problemas, né, de forma isolada ou separada ou departamental, sempre ter uma visão unificada do todo, né? Além das questões de fundação, como você bem falou, dados, CRM, as rotinas, os processos, sem isso não tem conversa, né, Malu? Não tem, eu acho que a questão toda dos dados e garantir que os seus sistemas estão focados no seu cliente é que, sem isso, você não tem um ponto de partida para começar a conversa. Claro. Né? Então, poxa, pensa que você está tentando entrar no mercado, ou tu quer lançar um produto novo. Se você não sabe quem é o seu cliente, como que ele interage com você hoje, o que ele está buscando, não adianta. Você pode traçar a melhor estratégia do mundo. E contratar a maior equipe de vendas. Sem problemas, exato. Agora, eu acho que a questão dos dados ela é muito fundamental, né, em termos de ter uma base, porque não tem ponto de partida se você não tiver isso. Você não está falando sobre a mesma coisa. Exato. E aí é fácil. Cada um vira dono da verdade. Exato. O Brasil, ele estava na 3ª posição. Olha em só. todo o mundo. Então, somos nós, a África do Sul, a Índia, são países que têm essa curiosidade mais ágil, assim, sabe? De olhar para a tecnologia, de olhar para conteúdo. Então, é um mercado muito conhecedor, assim.
É um mercado muito técnico. E sofisticado tecnicamente. Sim, também, exatamente, né? exatamente. Às vezes eu vejo as pessoas falando de Brasil com até um pouquinho, a gente, né, brasileiro, não falem mal de Brasil na minha frente, mas a gente fala mal de Brasil, porque a gente fala, não, a gente aqui, né, ó, os Estados Unidos está fazendo muito melhor que a gente, ó, a Europa está fazendo muito melhor que a gente. Vou dizer que tem várias áreas que não é bem assim, galera. Vamos parar com essa síndrome de vira-lata, tá? A gente é muito bom em muita coisa. E a gente faz por onde. Super concordo. E há quanto tempo na HubSpot? Vai fazer 4 anos 4 agora em anos. novembro. Sim. Que legal. Tem sido uma jornada incrível. Incrível. Bom, você está, né, numa cadeira super importante na HubSpot e numa empresa que dita tendências. Né? Então, desde quando eu conheço a HubSpot, há 12, 13 anos, sempre a HubSpot puxa a onda, né, em algumas áreas, marketing é uma delas, e a gente está passando por um momento talvez ímpar, né, em relação à transformação do marketing como um todo. O que funcionava não funciona mais, cada vez mais difícil gerar resultado, posicionar a marca, dar visibilidade, reputação, gerar leads. Mas eu queria ouvir de uma maneira mais ampla, né, de você, que está nesse papel dentro da HubSpot, como é que vocês estão vendo essas mudanças e as transformações e o impacto de tudo isso no marketing? Eu acho que a gente tem diversas mudanças acontecendo numa concentração de tempo muito curta. Né? Quando a gente vê a ascensão da inteligência artificial generativa, não tem nem 3 anos que aconteceu de fato e o mercado inteiro já mudou, né? Então, eu estava falando no evento do Cubo, que a gente fez algumas semanas atrás, né, com clientes e parceiros da HubSpot. No começo desse ano, a gente viu muitos gurus de LinkedIn, muita gente assim, ai, nossa, eu tenho todos os segredos e todas as respostas do marketing, espalharem um gráfico falando que o tráfego orgânico do blog da HubSpot morreu. Nossa, isso virou trend no mundo todo, talvez, ou mais no Brasil? No mundo inteiro. E aí tinha esse... O mais engraçado desse processo era o pessoal compartilhando esse gráfico e cada novo guru tinha, olha só, a HubSpot, o inbound marketing morreu, eu tenho a resposta do que você tem que fazer. E aí dava uma resposta. Aí vinha o outro, eu tenho a resposta do que você tem... E era uma resposta completamente diferente. Fórmulas mágicas surgiram. Várias fórmulas mágicas. Só que o que aquele gráfico não conta é que o mercado mudou, né? Então, quando a gente olha para inbound marketing, a HubSpot começou trazendo a descoberta do inbound marketing. A HubSpot olha para o inbound marketing com carinho, com respeito incrível, mas a gente precisa reconhecer que há outras estratégias. E a gente tem trabalhado essas outras estratégias desde 2019, desde 2020, que é uma coisa ali, entre outras, né? Que aquele gráfico não mostra. Claro. Tem que diversificar, gente. Tem que diversificar, tem que olhar para outras fontes. E aí eu falei bastante de comunidade, porque eu acho que comunidade é super importante, mas a gente tem que olhar também para os conteúdos que a gente tem consumido mais, sabe? Eu acho que existe um negócio que eu vejo várias agências de publicidade fazer, que eu vejo vários marqueteiros fazer, que é vender para o teu cliente um negócio que você não vive mais dentro da sua vida pessoal. Então, se você está produzindo conteúdo numa agência e o teu cliente fala, eu preciso engajar com X% de audiência para essa campanha ter Y resultado. E você vai lá e oferece para ele, vamos fazer, sei lá, anúncio no Facebook. Quanto tempo faz que você engajou com um anúncio no Facebook? Sabe? Muito tempo. Se não funciona para você, geralmente não vai funcionar para o teu cliente. Obviamente, você vai olhar para a jornada do consumidor, para o segmento, para o produto. Claro. Mas assim, se é um negócio que você não está vendo mais no seu dia a dia, não faz muito sentido você vender aquilo para fora, eu acho, sabe? Então,
Vamos olhar para micro-influenciadores, vamos olhar para estratégia de vídeo curto, vamos olhar para engajamento em comunidades, vamos olhar para o que está em voga no momento e adaptar as nossas campanhas e adaptar as nossas entregas, né? Porque acho que é isso que está faltando. E eu acho que é esse pensamento, eu acho que essa crença limitante de que as coisas algum dia vão voltar a ser o que elas eram antes, é que está derrubando muita gente por aí. Não, gente. Se funciona para você, vamos dar uma adaptada, porque algum dia vai deixar de funcionar. Se não funciona mais, para de insistir, vai para outro caminho, né? Sem dúvida. A mensagem que fica, eu acho que assim, já mudou. Exato. Já mudou. Já mudou. A gente acredita muito que testar novas ferramentas, que olhar para novas ferramentas e que aprender com essas novas ferramentas é super importante. Quando a gente olha para a IA generativa, a gente tem uma explosão de possibilidades, né? Então, a HubSpot tem se preocupado em trazer isso dentro da ferramenta para os nossos usuários, né? Então, a gente lançou o Breeze, que é a nossa inteligência artificial fácil de usar aí, e que está dentro do Marketing Hub, do Sales Hub, de todos os nossos hubs dentro da HubSpot. E a HubSpot roda dentro de HubSpot, né? Então, a gente usa o Breeze, a gente usa a nossa tecnologia dentro de casa. Mas aí, quando você vai olhar para marketing especificamente, a gente tem outros caminhos também com inteligência artificial generativa e algumas recomendações, né? Eu acho que hoje, ter um site otimizado para busca, tanto por humanos quanto por inteligência artificial, é extremamente necessário, é indispensável, né? Então, olhando para essa ascensão da busca dentro de ferramentas de IA, como o ChatGPT, o Perplexity, o Claude, Gemini, tudo isso, a gente percebe que essa é uma tendência que não vai voltar atrás, né? Então, vou te dar um dado de um dos relatórios aí. A gente fez uma pesquisa com mais de 550 líderes de marketing em todo o Brasil, e juntou alguns dados da nossa pesquisa global, com mais de 1.200 respondentes também, líderes de marketing em diversos países do mundo. A gente encontrou que 60% do tráfego orgânico não está gerando mais clique. E aí, o que você responde, né? Tipo, como é que você ataca o teu marketing, como é que você faz o seu marketing sabendo disso? Né? A HubSpot lançou recentemente uma ferramenta super legal para ajudar as pessoas a fazerem isso. É uma ferramenta que chama AI Search Grader. E o que a gente faz? A gente olha para o teu site e a gente ranqueia ele, a gente analisa o seu site e vê como é que ele está ranqueando nas principais inteligências artificiais, nas principais ferramentas de inteligência artificial, né? Então, a gente olha para o OpenAI, a gente olha para o Perplexity e a gente olha para o Gemini. E aí, a gente te dá um relatório completinho de o que você precisa fazer para otimizar a sua busca dentro das inteligências artificiais. Isso é super novo. Como chama? É super novo, chama AI Search Grader. Se você for disponível para o Brasil também? Sim, está disponível para o Brasil, está disponível para todo mundo. A gente está no processo de localização da ferramenta para os idiomas. Então, hoje é uma ferramenta que está disponível em inglês, mas ela lê sites de todo mundo, ela te dá inputs de sites em todo o mundo, né? A gente está no processo de localização dela para os nossos outros idiomas-chave. Mas se você entrar em hubspot.com/AI Search Grader, a gente vai botar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque é marqueteira, né? Oi. Vocês conseguem fazer a análise do seu site e coletar esses insights, coletar essas possibilidades do que você tem que fazer para ranquear nos mecanismos de busca com IA. Que incrível! Gratuitamente? Gratuito, lógico, né? Uma ferramenta bonitinha aí para entregar resultado para os nossos times, né? Para as nossas empresas. Não, excelente. E essa já é uma aplicação prática, né, de IA no contexto de marketing, né? Sim. Acho que a gente precisa otimizar o nosso conteúdo, e aí quando eu falo conteúdo, eu falo tudo. É o nosso blog, é o nosso site, é o nosso Instagram, é os nossos posts no WhatsApp, é a nossa comunidade fechadinha em alguma
comunidade como o Reddit ou é a nossa comunidade própria, a gente precisa otimizar o nosso conteúdo para ele ser buscável e agradável para humanos e para inteligência artificial, para máquinas. Inteligência artificial ela só vai ser tão boa quanto os dados que você fornece para ela. Então, qualquer teste que você for fazer com IA, qualquer conteúdo que você for fazer com IA, se você não começar a medir ali do momento em que você começou o teste, você não vai conseguir aferir muito resultado disso. Então, não sei, acho que a gente precisa olhar para a inteligência artificial também como essa novidade, né? Mas pensando que é a mesma estratégia que a gente faria para qualquer outra das nossas estratégias dentro do inbound, dentro do outbound. Você não começa uma campanha nova sem estruturar exatamente quais são os resultados que você espera obter. Né? Ninguém começa uma campanha falando, vamos usar isso aqui, vamos usar essa ferramenta nova de rede social e vamos ver no que dá. Ninguém faz isso, né? Você precisa estruturar o que você está esperando daquilo para que você tenha formas de metrificar esse resultado, né? Então, com inteligência artificial é a mesma coisa. Eu vou começar a utilizar uma ferramenta de IA para me ajudar a escrever os meus textos das minhas páginas de produto. Então, vai lá, olha para as suas páginas de produto hoje, vê quais são as métricas que você mede hoje. Então, às vezes você vai medir lead, você vai medir sign-up, você vai medir tráfego, você vai medir cliques em determinadas áreas. O que você está medindo hoje? Quais são os resultados que você tem hoje? Legal. Começa a editar esses textos hoje com a ajuda de recomendações de IA. Como é que isso economizou tempo dos seus redatores? Como é que isso economizou tempo dos seus designers? Impactou nos sign-ups? Impactou nos leads? Impactou no tráfego? Tendo esses dados em conjunto, você consegue comparar e aferir o que está acontecendo. Que legal. E entender, né, de fato, se está funcionando ou não para você. Acho que tudo que a gente faz é preciso ser mensurado, porque senão a gente se perde ali e vai falar, eu vou implementar inteligência artificial em todo o meu site aqui. Pra quê? Acho que o momento de você dizer, vamos usar a inteligência artificial para tudo, é muito ano passado, sabe? Eu acho que esse ano e futuro a gente vai falar que a gente vai usar a inteligência artificial, sim, mas a gente vai ter objetivos específicos, a gente vai ter uma estratégia bem desenhada, a gente vai usar a inteligência artificial não é jogar lá no produto, jogar lá no site, tô usando inteligência artificial. Legal, eu também. Quais são os resultados? Para quê? Onde você quer chegar, né? E como você vai medir. Exatamente. Né? Não, mas excelente, porque as áreas, imagino que estejam sendo muito cobradas, né? Pela empresa, pela liderança, pelo uso de IA, mas sem esse direcionamento, né? E toda essa visão que você trouxe, fica muito difícil de você provar algum resultado, né? Exato. Olha, que você mudou um cenário, uma situação, né? Exato, e se você não provar valor, dali a 6 meses você vai ter que cancelar a assinatura da ferramenta, porque não está fazendo nada, mas não está fazendo nada porque a ferramenta não funciona, ou não está fazendo nada porque você não tinha um objetivo claro, traçado para essa ferramenta, porque você não estruturou o briefing, porque você não treinou o seu time, porque você não fez algo com um objetivo determinado, né? Acho que precisa ter um balanço aí.